Do latim, o vocábulo contemporâneo corresponde à união dos termos com, que significa junto, e tempus, que é tempo. E por isso utilizamos essa expressão para indicar o tempo presente, ou seja, o agora. Ampla e relativa, a arte normalmente produz diferentes sensações e opiniões sobre uma mesma obra. Mas para você, o que é arte? E o que significa arte digital? Arte. Eu acredito que cada pessoa é um universo e a arte depende muito do que o universo que está dentro de cada pessoa expõe. A arte, para mim, eu acho que é uma expressão. É quando tu expressa algum sentimento, alguma emoção. A arte, para mim, é uma forma de se expressar de uma maneira fora do convencional. Arte eu considero como a expressão do nosso interior, assim. Entender detalhadamente eu não entendo. Arte digital, cara, eu entendo mais a parte de design gráfico, talvez. Tu criar algo para atrair algum certo tipo de cliente ou nicho. Não entendo nada de arte digital. A arte digital, para mim, eu acho que é o que não tá impresso, assim. Arte digital, uau! Bom, aí tá uma área em que eu não vou manjar muito. Pensando no contexto, seria algo feito virtualmente. A arte é a atividade humana ligada à manifestação de ordem e estética construída pelas emoções e pelas ideias. Para tratar desse e de outros panoramas, o Pesquisa em Pauta de hoje recebe a professora Maria Amélia Bulhões, vencedora do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018. Com sua trajetória marcada por inúmeros trabalhos no campo das artes visuais, ela comenta sobre a sua carreira e suas pesquisas em arte contemporânea sobre o contexto das novas tecnologias. Acompanhem! Agradecer pela sua participação aqui no Pesquisa em Pauta, a professora doutora Maria Amélia Bulhões. E, em primeira questão, gostaria de te perguntar como surgiu o teu interesse em pesquisar arte contemporânea, a sua linha de pesquisa? Bom, antes de mais nada, também eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desse programa e, digamos assim, que dá visibilidade à produção que a URGS tem desenvolvido. Eu fico feliz de estar colaborando para isso. O meu interesse pelas artes contemporâneas tem a ver um pouco com a minha vivência, porque eu sou casada com um artista plástico e tenho, desde a minha juventude, um contato bastante intenso com o meio de arte. Então, com isso, artistas, críticos, instituições, eu me interessei sempre por esse funcionamento do campo da arte. Daí vem a minha preocupação de pesquisar essa arte que é a arte do nosso tempo. Ou seja, eu acho que é importante compreender esta tão questionada, muitas vezes criticada arte, que na realidade é do nosso tempo. Porque é muito fácil tu dizer assim, eu gosto de Renascimento. Renascimento não é a arte do nosso tempo. Pode ser muito maravilhoso quanto, digamos assim, história da humanidade. Mas o nosso tempo é este. Então, mais especificamente, eu venho trabalhando sobre o sistema da arte, né? Minha tese de doutorado foi sobre o sistema da arte no Brasil. Me interessa, então, assim, esse circuito de galerias, críticos, artistas e as suas interações. Digamos, na última década eu venho trabalhando sobre um tema que me parece bastante emergente, mas já consolidado, que é a internet. Então eu estou trabalhando sobre arte e internet, tentando compreender como os artistas contemporâneos lidam com este meio, né, que está tão inserido na nossa sociedade e que já faz parte do nosso cotidiano de uma maneira irreversível. Professora, a próxima pergunta é sobre recentemente, a senhora conquistou o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2018 na categoria Ciências Sociais Aplicadas. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que é pesquisa para ti, o que é trabalhar com pesquisa, né, inserir novos conhecimentos na universidade. Eu acho que a pesquisa é um campo muito importante, porque é, na verdade, a maneira como se produz o conhecimento, né? Porque a universidade é um local de produção de conhecimento, não é um local só de transferência de conhecimento, em todas as áreas. E as artes visuais se constituíram já, eu diria assim, aí, a partir do Renascimento, digamos assim, como um campo de conhecimento, um campo que tem especificidades
que nós precisamos conhecer. Eu tenho me interessado, desde que eu estou trabalhando na pós-graduação, sobre a questão de pesquisa em artes. Inclusive, eu trabalhei muito tempo em metodologia da pesquisa. Metodologia da pesquisa em arte, né, em artes visuais, porque é um campo em que muitas vezes se pensasse, mas o que é pesquisar em artes, né? Pesquisa em artes, qualquer coisa. Não, a pesquisa em artes visuais é exatamente essa possibilidade de consolidar um campo de conhecimento, localizar este campo como um campo de reflexão, um campo de desdobramentos de conhecimentos que vão sendo acumulados, que vão sendo sistematizados, e é nesse sentido que então que a pesquisa em artes entra na universidade. E a gente trabalha tanto na pesquisa, que a gente chama pesquisa em arte, que é do artista pesquisando sobre a sua obra, né, usando o seu fazer como um meio de pesquisa, e também a pesquisa sobre arte, que é aquela pesquisa que vai investigar como está sendo desenvolvida, o que está sendo feito, o que já foi feito, o que rebate do que está sendo feito hoje, como pensar essa produção, enfim. Sim. Atualmente a senhora é presidente da Associação Brasileira de Críticos de Arte. Qual é a importância da crítica de arte hoje no país? Bom, a crítica de arte, ela deve ser pensada como uma interface social. É uma interface entre o campo artístico e a sociedade, né? Ela é muito importante porque, ao fazer esse trânsito, ela obtém adesões, ela consegue que a sociedade transite por um campo de conhecimento que é mais específico. Então ela também, de certa forma, tem um trabalho assim de tradução, digamos assim, de orientação, de informação e de aproximar o grande público deste campo artístico, que é um campo, digamos assim, bastante específico e muitas vezes até bastante fechado. Hoje a crítica de arte está muito menos literária, porque a origem da crítica de arte, na segunda metade do século XVIII, com Diderot, na França, foi uma crítica literária, né? que olhava as artes plásticas e falava dela dentro de uma perspectiva literária, narrativa. A crítica contemporânea está muito mais instrumentalizada porque o próprio campo da arte se tornou muito mais científico no sentido de acúmulo e organização de conhecimentos, de maneira que hoje eu acho que a crítica de arte é uma crítica muito mais especializada em termos de um corpo de conhecimentos e de informações com o qual ela trabalha. Certo. Agora falando um pouco mais de trabalho na universidade, quais projetos a senhora tem com relação à arte contemporânea e arte digital aqui na URGS? Bom, eu tenho já um livro publicado que se chama Web Arte Poéticas do Território, tem um site que se chama Arte Reflexões e agora abri um outro site que é Conect Art BR, que é sobre arte e internet no Brasil. O objetivo, de certa forma, é divulgar esse tipo de produção, esse tipo de reflexão para um público mais amplo, além da universidade, uma vez que está online e acessível. Professora, que linhas de pesquisa estão mais sendo abordadas em relação às artes? Tem duas áreas de concentração, tá? Poéticas visuais, que é para artistas trabalharem a partir da sua própria produção, e história, teoria e crítica, que é então mais voltada para a reflexão sobre arte. No campo da reflexão sobre arte, nós temos pesquisas que observam mais a parte de discurso e uma espécie de historiografia da arte, e uma outra área que analisa relações sistêmicas da arte, na qual eu estou inserida. Ou seja, a minha pesquisa vem há largo tempo, desde o meu doutorado, sobre o sistema da arte. Essa área é uma área de pesquisa hoje na URGS forte, relações sistêmicas da arte. Inclusive, o ano passado, nós realizamos o primeiro simpósio internacional de relações sistêmicas da arte, que obteve muito sucesso, e esse ano já estaremos realizando o segundo, e vai ser em São Paulo, com a USP e o SESC, com o nosso grupo de pesquisa. Então, essa é uma área forte, além da área essa de discursos e mais historiografia da arte. Na área de pesquisa, tem mais reflexão sobre os meios de reprodutibilidade hoje, né? Fotografia, cinema, vídeo, esse tipo de coisa. E também tem bastante sobre as linguagens visuais, ou seja, o artista investigando sobre linguagens visuais. Sim. Hoje, no momento de popularização em massa da internet, todo mundo tem acesso, internet, tablets, smartphones, notebooks. O quanto pode se falar em arte digital, uma cultura digital?
não só pode ser, tem que se falar sobre isso. E mesmo no campo da arte já está bastante inserido, nós temos galerias que trabalham muito com isso. Eu acho que o digital está totalmente inserido no campo da arte hoje. Essa produção digital, ela veio muito mais do meio acadêmico universitário. Então, ela tem, de certa forma, espaços mais específicos que são alocados em institutos, centros de pesquisas, mas hoje a tendência é que essa produção esteja saindo desse meio e se inserindo no sistema da arte como um todo, no campo artístico mais tradicional, digamos assim. Então, nesse sentido... Se disseminando e se inserindo, inclusive se costuma falar, se usa o conceito pós-mídia arte ou pós-internet, que é essa arte que, usando todos os recursos das mídias digitais, está já completamente inserida no campo da arte. Perfeito. Pode-se dizer que a arte produzida na internet, nos meios digitais, possui maior interação com o espectador? Como se dá o papel da arte visual na aproximação entre o online, a tela e o espectador? Não necessariamente, tá? Porque nós temos hoje no campo da arte, por exemplo, instalações que são onde há um percurso físico. E tu tens, por exemplo, também as instalações vídeo interativas, que são digitais e também são interativas. E tu tem a interação no computador, que de certa forma pode também ser um pouco questionado, porque uma interação às vezes é muito mecânica, né? É só clicar e... Então, os níveis de interação são muito complexos e têm sido estudados, inclusive, esses níveis de interação. Tem autores que trabalham sobre isso. A interação, ela se dá em níveis físicos, em níveis mecânicos, mas também em níveis perceptivos e até, por exemplo, com as questões da Web 2.0, essa possibilidade de construção de conteúdos, ou seja, trabalhos em que o artista abre a perspectiva de que os internautas mandem material e que o trabalho se construa a partir dos usuários, digamos. Sim. E entre os trabalhos realizados pela professora, livros, obras, projetos, pesquisas, quais a senhora destacaria como mais importantes até aqui? Eu acho que o livro Web Arte Poéticas do Território, acho que foi importante, foi o meu primeiro livro solo. Eu organizei muitos livros, mas que sempre eram coletivas, que eu organizava, convidava pessoas sobre temas específicos. Inclusive, eu fiz uma série de livros sobre arte na América Latina, com a professora Maria Lúcia Kerr. O meu primeiro livro individual, então, foi esse, Web Arte Poéticas do Território. Então, eu considero que foi bastante importante. Mas eu tenho um outro livro que se chama As Novas Regras do Jogo, o Sistema da Arte no Brasil, que é o resultado do meu trabalho com o meu grupo de pesquisa, ou seja, como minha tese de doutorado e toda a minha preocupação tem sido sempre em termos do sistema da arte, eu tenho me dedicado, a partir do doutorado, a pensar mais os desdobramentos da arte, porque eu trabalhei no doutorado dos anos 60 e 70. E muitas coisas se desdobraram a partir daí. Então eu tenho acompanhado com os orientandos esses desdobramentos. E o livro esse foi organizado a partir dessa minha experiência pessoal de pesquisa e de orientação. Para mim ele é muito importante, porque foram 4 autores, mas os textos se integram muito bem, porque eles estão exatamente desdobrando um dos outros. E é um livro que tem tido muito boa repercussão e que deu origem ao seminário de Relações Sistêmicas da Arte e deu origem a uma série de cursos de extensão que eu já realizei. Então, ele também foi muito frutífero. Agora, falando um pouco do futuro da pesquisa na arte contemporânea, agora com essa cultura digital, essa arte digital chegando, né, sendo bastante comentada. O que podemos falar sobre o futuro? Bom, eu diria que o futuro se faz no presente. Então, eu acho que a partir do que estamos fazendo hoje, é que nós podemos perceber o que vai acontecer no futuro. Acho que a inserção do digital é inevitável. O campo artístico e a crítica de arte, nesse sentido, os estudiosos estão se voltando mais para essa possibilidade técnica, né? Porque, na verdade, em todas as épocas, nós temos dispositivos técnicos que os artistas utilizam. Então, essas questões do digital fazem parte do nosso tempo, estão inseridas hoje, mas eu acho que, principalmente, a questão da pluralidade é
o perfil da contemporaneidade, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos um artista que pode trabalhar com terras, com matérias orgânicas, esse tipo de trabalho, por exemplo, ele é documentado em vídeos, fotografias. Então, existe um trânsito muito grande de meios. Eu acho que esta complexidade, esse hibridismo da arte contemporânea é o mais desafiador para os pesquisadores, mas talvez, possivelmente, o mais interessante, porque é o que mais representa a nossa época. Sim. Professora, as minhas perguntas são essas. Eu não sei se a senhora gostaria de acrescentar algo sobre a sua pesquisa, algo que eu não tenha perguntado sobre os seus trabalhos. Eu só gostaria de comentar do prêmio do pesquisador do ano na área de ciências sociais, que eu recebi esse ano, da FAPERGS. Foi algo que para mim foi muito importante. Primeiro porque há muitos anos a área de artes visuais não recebia esse prêmio. Eu soube que tinham 17 concorrentes de várias outras áreas. Sempre existe uma tradição, digamos assim, dentro das ciências humanas que outras áreas recebam e não artes. Ou pelo menos artes visuais. Então eu considero esse prêmio muito importante, eu fiquei muito feliz de recebê-lo, mas principalmente eu acho que é um reconhecimento do trabalho que todos nós no programa de pós-graduação da URGS vemos desenvolvendo para tornar o campo da arte respeitado, dar visibilidade a esse campo de pesquisa, que de certa forma é novo. O PPG tem 25 anos e quando nós começamos, nós fomos o terceiro mestrado no Brasil e fomos o segundo doutorado no Brasil. Então, eu acho que as artes visuais recebam esse tipo de prêmio, é importante, dentro das áreas humanas, é bem importante, e que a URGS esteja ali representada. Então, agradeço a professora Maria Amélia Bulhões, explanando a sua pesquisa, o seu trabalho aqui no Pesquisa em Pauta. Obrigado.